aos nossos corações esses dias é que Ele tem nos chamado de volta para casa. Talvez você que esteja nessa noite nos assistindo, nesse momento, possa ter perdido esse sentimento de pertencer ao Senhor. Talvez você tenha se esquecido da sua paternidade, de quem você tem sido em Deus. Eu não sei como você se encontra nessa noite. Talvez você tenha se esquecido das promessas do Senhor para sua vida. Talvez por alguma circunstância você tenha se sentido distante do Pai, mas Ele te chama e Ele está usando esses dias para nos trazer de volta para casa, para nos trazer de volta à presença dEle. Não importa a sua história, de onde o Senhor te tirou. Não importa se você foi um filho abandonado, se você foi um filho não desejado, se você foi alguém esquecido pela sociedade. Não importa se você foi rotulado ou se você tem um diagnóstico difícil. Mas o Senhor está aqui, Ele quer fazer da tua casa morada. Ele quer te trazer de volta para casa. E é isso que o Senhor tem feito nesses dias. Ele tem nos trazido de volta para casa, de volta para a presença dEle. E Ele quer fazer da sua vida habitação. Aleluias. Feche seus olhos onde você estiver. Nós iremos te adorar nesse momento, Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar, Senhor. Transforma as nossas vidas. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Sou tua
entregamos, Pai, essa noite totalmente nas Suas mãos, ó Deus. Faz o Teu querer nas nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, amém. Aleluias. Amém. Amém. Amém, meus queridos amigos, irmãos na fé, todos vocês aí de Matão, de fora de Matão, de Dobrada, de tantas outras cidades aí que nos dão a alegria e o prazer de estarmos juntos aqui adorando a Deus. Que bom que você está aqui nessa noite, né? Estamos todos juntos nesse propósito de conhecermos a Deus, de conhecermos o caminho de volta para Deus e como precisamos uns dos outros, não é verdade? E Deus nos fez dessa forma. Deus está levantando uma família que é a família dele, os seus filhos, que vão herdar junto com o nosso irmão mais velho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nova Jerusalém celestial. E aí por toda a eternidade nós adoraremos ao santo nome dele, e vai ser maravilhoso. É ou não é, meu irmão Darcy? Hoje a gente tem o privilégio de contar aqui com a presença e o apoio dos nossos irmãos Dárcio e a Ellen, né? Que estão aqui conosco, servindo ao Senhor com alegria, lutando as suas batalhas e em nome de Jesus vencendo também, né? Cada dia, cada uma delas. Está aqui conosco também nosso querido amigo, irmão Sidney, a Sandra, diretamente de trás das câmeras ali. Nós já falamos para ele que ele precisa vir aqui um dia, né? Para vocês conhecerem quem que fica por trás aí desse aparato todo, para que a gente consiga transmitir o culto para você da melhor maneira possível. E nós louvamos a Deus pela sua vida, viu, meu amigo Sidney? A Sandra, né? E rogamos a Deus para que Ele devolva a cada um de vocês aí que tem se dedicado ao reino dele com muita alegria, com muita paz e com muita unção. Amém, queridos? Hoje é 5 de julho, vencemos o primeiro semestre desse ano tão tumultuado, né? Um ano aí para alguns muito difícil, né? Para a maioria das pessoas, um ano totalmente novo para a nossa geração e para as últimas gerações, né, que nunca tinha enfrentado uma situação tão caótica, né, uma crise sanitária de tantas proporções como essa. Mas nós vamos seguindo, dia após dia, de mãos dadas com o nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, nós vamos seguindo aqui. E nós louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele nos tem feito. Amém? Então eu quero dar as boas-vindas para vocês aí que nos acompanham, né, de tantos lugares. Quero dizer a vocês, né, que confiam no Senhor, que tem nos acompanhado aí por esses dias, já estavam nos acompanhando ou de alguma forma conheceram esse trabalho através da internet, agora nesses tempos de pandemia. Você que acredita nesse trabalho, eu quero falar para você, compartilhe o link aí do Facebook, no seu Facebook, do YouTube, aos seus amigos e familiares. O propósito do nosso coração é que o Senhor Jesus seja exaltado, é que o nosso Deus receba de fato a honra, a glória, o louvor que é devido ao nome dele, né? E quanto mais pessoas puderem acessar essa salvação, o Evangelho que nos dá esperança, que nos transforma, que nos coloca de pé, melhor, né? Então eu quero fazer esse convite a você aí, ó, compartilhe o link, você que confia nesse trabalho, né? Vou te dar um minutinho aí, compartilhe o link com as pessoas que você ama, para que elas também possam ser abençoadas, amém? No finalzinho ainda desse culto, eu quero guardar um momento de oração e intercessão pelo nosso país, pelas situações que nós temos passado, tanto carecem da intervenção misericordiosa do nosso Deus. E se você tem passado aí por alguma aflição, por algum motivo específico que requer orações,
eu quero abrir essa oportunidade para você compartilhar conosco. Compartilhe o seu motivo de oração. Mande aí no Facebook o seu motivo de oração, o Facebook da igreja, né? É só você procurar lá, se você ainda não faz parte lá da nossa página, Igreja Metodista em Matão. Deixa lá, nós estamos com o nosso link ao vivo, a nossa live. Escreve lá o seu pedido de oração e ao final desse culto eu quero interceder pela sua vida, pela sua família. Se você tem algum motivo especial de agradecimento, também não hesite, coloque lá o seu motivo de agradecimento, a sua alegria, a nossa alegria, a sua dor é a nossa dor, e enquanto igreja, enquanto família na fé, aquilo que nós pudermos servi-la, assim o faremos, como o Senhor Jesus nos ensinou, como Ele tem feito em nosso favor, tem servido, tem sustentado as nossas necessidades, tem suprido e tem nos dado um novo coração, e é isso que nós queremos levar adiante. É isso que nós queremos agora, povoar cada casa com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus, com o fluir da presença de Deus, que extingue as chamas do inferno e nos leva para um outro patamar de existência, debaixo das asas do Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso, não é mesmo? A semana passada nós iniciamos uma reflexão, né? Nós vimos a partir daquele mapa que o governo de São Paulo publicou na última sexta-feira, não nessa, na semana passada, avermelhou praticamente todo o interior do estado de São Paulo, indicando que a volta aos nossos cultos físicos, as nossas reuniões presenciais na igreja não seria tão veloz quanto nós gostaríamos que fosse. Então nós temos aqui refletido sobre como manter uma espiritualidade saudável, mesmo com as portas da igreja trancadas. Mesmo com as portas da igreja fechadas, é possível a gente ainda manter acesa no nosso coração a chama da adoração? Sem dúvida, sem dúvida. Então, a semana passada, extraindo lições preciosas do texto de João, capítulo 1, versículo 43 a seguir, nós falamos ali sobre um princípio fundamental da nossa fé, que é: siga o Mestre. Siga o Mestre Senhor Jesus Cristo, amém? Nós falamos um pouco sobre isso e hoje eu quero então complementar aquelas lições, extraindo aqui um segundo princípio, tão fundamental também à nossa fé, à saúde da nossa fé, à boa saúde da nossa fé, que é minha casa, minha igreja. E hoje eu quero ensinar você, meu amigo, minha amiga, a fazer da sua casa a sua igreja, a levar aquela atmosfera de adoração, de quebrantamento, de paz e alegria que nós temos nas nossas igrejas, levar isso na sua casa. Sabia que é possível? Às vezes dentro da nossa casa, onde a gente não tem máscaras, né? O tempo fecha, mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus morreu, e o sangue dele foi derramado naquela cruz, manchou aquele madeiro, para que as nossas casas fossem um pedacinho do reino de Deus. Você acredita nisso? Esse é o sonho de Deus para você e para a sua família. E à medida em que nós dermos liberdade para o Espírito Santo de Deus moldar o nosso caráter e habitar em cada cômodo da nossa casa, no nosso quarto de dormir, na nossa cozinha onde nós preparamos as refeições, lá na sala onde nós costumamos sentar. Alguns têm as suas televisões na sala, outros têm ali um lugar onde costumam jantar. É ali que o Senhor Jesus deseja sentar-se ao seu lado e te dar uma nova história. Amém? Você crê nisso? Eu quero então fazer a mesma leitura que nós fizemos a semana passada. Se você perdeu as reflexões da semana passada, nós temos aí arquivado nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube. Você é o nosso convidado para acessar o culto da semana passada, mas hoje então nós estamos prosseguindo naquilo que nós estávamos conversando a semana passada. Então, se você tem uma Bíblia fácil aí, eu vou pedir para você, pegue-a por favor, vamos ler juntos. Evangelho de João, é o quarto livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, é o quarto e último evangelho, capítulo 1. Nós faremos a leitura dos versos 43 ao 46,
Conversamos a semana passada sobre o 43 até a primeira metade do 46 e hoje nós vamos então terminar aqui refletindo sobre o finalzinho do verso 46, tá? Mas para resgatar a história eu quero fazer a leitura desses 4 versículos, 43, 44, 45, 46. Vou pedir ao meu amigo Sidney, por favor, jogue na tela aí, Sidney. João capítulo 1, versos 43 a 46 está escrito assim: No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? E a resposta de Filipe para Natanael é a resposta que nós queremos hoje nos debruçar. Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Venha e veja com os seus próprios olhos. Tire as suas próprias conclusões, porque ninguém que teve um encontro com Jesus saiu da mesma forma. A personalidade de Jesus é tão cativante, o seu poder tão celestial, as suas palavras tão maravilhosas, que é alimento para a nossa alma andarmos na presença do nosso Senhor. Amém? Vou fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração agora pedindo para que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração, para que o Espírito Santo de Deus possa conduzir o meu coração, para que o Senhor seja engrandecido na nossa cidade, na nossa região, na nossa nação e especialmente a partir daí de dentro da sua casa. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui diante do Senhor. Nós declaramos, papai, nós não somos dignos de estarmos aqui. Nós imploramos ao Senhor: escreve a tua história sobre as nossas vidas. Pai, não se afaste de nós, Senhor. Não perca a paciência conosco, Senhor meu Deus. Não livre de nós o teu rosto, Senhor. Não volte de nós o teu rosto, mas olha para nós, papai. Segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, estende a tua mão, Pai. Livra-nos das muitas águas, Senhor meu Deus. Livra-nos de todo cansaço existencial. Glorifica o teu nome sobre as nossas vidas. Lembra-te, Pai, que nós somos resultado dos teus sonhos. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Criador, tu és o nosso Salvador. E para onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Deus, nós reconhecemos, Pai, que nós devemos tudo o que temos e tudo o que somos ao Senhor, e nós rogamos: ministra ao mais profundo do nosso coração, Senhor. Queremos ser cheios da tua presença, queremos ser, ó Pai, bons manejadores da tua palavra, Pai. Queremos guardar no nosso coração as tuas promessas lindas, incomparáveis, Pai. Queremos guardar os nossos olhos fixos em ti, Senhor Jesus, para que as nossas pernas não vacilem, para que nós não tropecemos em pedra nenhuma desse mundo, Senhor, mas que a nossa jornada espiritual, Pai, seja diretamente rumo ao Senhor, rumo à soberana vocação que nós temos. Deus, eu coloco em tuas mãos hoje, Pai, cada lar, Senhor, cada lar, cada casa, Pai, que hoje abriu esta janela, Pai, em direção ao teu reino. Deus, eu imploro pela tua ação, pelo teu mover, pelo teu perdão. Deus, joga o nosso passado no mar do esquecimento, que o Senhor nos dê arrependimento, que o Senhor nos dê desejo, Pai, de vivermos para Ti e para Ti somente, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, apaga as nossas transgressões, não leva em consideração os nossos dias de ignorância, Senhor, mas em nome de Jesus, instrui-nos no caminho que devemos andar, informa os nossos corações a respeito da Tua vontade, que é perfeita, que é santa, que é linda, maravilhosa, eterna, duradoura, inquebrável. Ah, Senhor nosso Deus,
Tu que habitas em um alto e sublime trono, muito acima de qualquer anjo, principado, querubim, o Senhor é digno de receber o louvor, a glória, a honra, a adoração, e nós estamos aqui nessa noite só para isso, Senhor, é só para Te adorar, Papai. Nós não temos outro motivo senão prestarmos ao Senhor a adoração mais pura que o nosso coração pode Te dar. Então nós imploramos ao Senhor que o Senhor nos faça não bons religiosos, mas que o Senhor nos faça verdadeiros adoradores, homens e mulheres, jovens e crianças, velhos, adultos, bebezinhos de colo, que Te adoram em espírito e em verdade. Esse é o nosso clamor, Senhor. Transforma as nossas vidas, que o sangue de Jesus cumpra em nós todo o seu propósito, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Que bênção, né? Estar aqui com você. Meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte: não era tão bom aqueles dias, às vezes eu lembro, estava o Darcio, a Ellen, os meninos do louvor, eles estavam adorando a Deus lá, de uma maneira tão maravilhosa. Quantos cultos que nós tivemos ali naquela igreja, na Avenida Araraquara 567, e eu lembro que eu subia para tomar o microfone e trazer a palavra, e eu falava, gente, como é bom adorar a Deus, porque naquele momento de louvor o Senhor tinha, não sei se os céus tinham baixado ou se o Senhor tinha levado a gente até o céu. Eu sei que algo extraordinário tinha acontecido naquele lugar. Quantos cultos nós tivemos naquele lugar, em que os nossos olhos se enchiam de lágrimas de vida, e não era de tristeza não, era de sentirmos o carinho e o conforto do Pai, e como isso é maravilhoso. Agora eu quero refletir com você uma pergunta crucial. Eu quero perguntar para você: você acha que era bom porque nós estávamos reunidos no templo, ou era bom porque Deus estava naquele lugar? O que você acha? Parece evidente que era bom porque Deus estava naquele lugar. Sabe, onde Deus está, ali há renovo, ali há vida, ali há uma fonte de águas vivas brotando do meio do deserto. E eu quero dizer para você que é da vontade de Deus fazer jorrar essa fonte lá no meio da sua sala, dentro da sua casa. Experimenta colocar um louvor, ou se você é um adorador que gosta de cantar, abre os seus lábios, pega o louvor, liga aí na sua casa, fecha a sua porta e começa a adorar a Deus. Você vai ver se a presença de Deus não vai encher o ambiente onde você está, e vai levar você a experiências maravilhosíssimas. Eu quero ensinar você a levar a presença de Deus para a sua casa. Hoje eu quero continuar desmistificando algo que talvez tenha nos sido falado quando a gente era pequeno, e a gente acreditou que a igreja é um lugar mais santo do que a nossa casa, e não é assim. Saiba você que você é templo, é morada do Espírito Santo de Deus. Quando Paulo vai repreender alguns homens que tinham relações com prostitutas, ele vai usar exatamente essa expressão: vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo de Deus, e que comunhão há entre Deus e Belial, entre a luz e as trevas? E se você é templo do Espírito Santo de Deus, eu quero dizer o seguinte: que onde você finca a planta dos seus pés, ali a presença de Deus chega junto. Pode ser qualquer lugar que for, pode ser no meio do cemitério, a vida de Deus se manifesta através da sua vida. Amém, queridos? E essa é uma coisa, a pandemia trouxe para nós diversas coisas que atrapalharam a nossa vida, né? Diversas coisas ruins, mas ela nos força hoje a aprendermos uma lição que talvez sem ela a gente não teria a oportunidade de ter tanta clareza de aprender, que é o seguinte: fazer da nossa casa o nosso lugar de adoração a Deus. Sabe, eu vejo pelo menos 3 formas de nós fazermos da nossa casa a nossa igreja. Primeiro, abrindo uma janela como essa.
Você participando de programações como essa, desses cultos online, da mesma forma que quando a gente assiste um filme picante ou uma novela que nos ensina valores que contradizem o reino de Deus, nós estamos abrindo uma janela para coisas ruins entrar na nossa casa. Da mesma forma, quando nós ligamos na palavra de Deus, quando nós ligamos a internet ou as televisões na palavra de Deus, querido, você está abrindo uma janela para que a presença de Deus inunde a sua casa. A segunda forma é uma forma muito antiga, que essa é tecnologia mais nova, né? Mas a segunda forma é uma forma muito antiga, sabe qual é? Culto familiar. Culto familiar. Há quanto tempo você não pega sua esposa, seu marido, seu filho, sua mãe, seus parentes, abre a Bíblia no meio daí da sua mesa e adora a Deus através ali da família reunida? Não sei se você faz igual o Cleito, pega lá um violãozinho, né, e toca para a família. Isso é maravilhoso. Se você não sabe igual eu não sei, bota lá um celularzinho, pega uma música, escolhe, né? Se você não é a família do Darcy, da Era, família de música, cada um toca uma coisa ali, né? Mas se você é como a gente, pega a Bíblia e lê, deixa o Espírito Santo fluir dentro da sua casa. Amém, queridos? E a terceira forma é a adoração íntima. É aquela forma que Jesus disse assim: quando vocês forem orar a Deus, não vai para as praças, não vão onde as pessoas podem vê-los, mas fecha a porta do seu quarto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará em secreto. Olha que coisa maravilhosa. Quando você adora a Deus no secreto do seu quarto, da sua casa, quando você chora na presença dEle, quando você se alegra na presença dEle, aí dentro da sua casa, onde ninguém está olhando, mas o Pai está te olhando, a presença de Deus se manifesta. A presença de Deus se manifesta. Às vezes ela vai se manifestar de uma maneira sintomática. Às vezes ela vai se manifestar de uma maneira que você não vai sentir, mas o importante é nós estarmos cumprindo os princípios do reino de Deus, aqueles princípios sobre os quais o reino de Deus se articula. Quando nós vivemos, quando nós damos vida com a nossa vida, a palavra de Deus, gente, não tem como isso dar errado. Deus é fiel, Ele não falhará, Ele não mente, e Ele vai agir, amém? Através da sua vida. Pois bem, nós estamos falando aqui de uma passagem bíblica em que Filipe encontrou Jesus. Jesus chamou Filipe: segue-me. Filipe passa ali, eu não sei quanto tempo na presença de Jesus, mas foi o suficiente para ele nunca mais ser a mesma pessoa. Essa é a tônica da nossa reflexão da última semana, né? O nosso relacionamento individual com Deus. Vimos que ele é essencial, assim como aquela adoração coletiva, ela é essencial, mas ela não é suficiente. A nossa adoração pessoal, o nosso relacionamento pessoal, o nosso conhecimento pessoal de Jesus Cristo, ele também é essencial. E junto com a nossa adoração coletiva, se tornam então a essência da nossa vida com Deus, né? Mas agora então o que Filipe faz? Filipe faz algo, meus queridos, que eu e você hoje ainda temos o privilégio de fazer. Ele chega para o amigo dele, Natanael, e diz: Natanael do céu, achamos o homem, achamos o Messias, ele é o Senhor Jesus. E você não sabe, eles estavam lá na Galileia, que era um buraco, nós já conversamos sobre isso, e você não sabe, ele é galileu, cara, ele é galileu, e você não sabe, ele é de Nazaré, que era um nada, era uma vielinha indigna até mesmo de constar nos mapas daquele tempo, de tão pequenininha, de tão insignificante que era. Natanael toma um choque, duvida um pouco do amigo dele, né? Assim como quando nós apresentamos Jesus às pessoas e falamos: Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele te ama com perfeição, e Ele não vai deixar faltar nada na sua vida, porque Ele é responsável, Ele é um Criador responsável, e Ele morreu por amor a você. Há alguém nessa existência que ama tanto, tanto você, que Ele deu a vida dele, Ele se despiu da sua glória, Ele se humilhou até o último degrau, porque Ele te ama. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Natanael desconfiou, e aí Filipe faz o quê? Filipe fala assim: então vem cá tirar suas próprias conclusões.
Filipe apresenta Natanael pessoalmente a Jesus Cristo. Queridos, esse é o meu prazer enquanto pastor, de apresentar a você Jesus Cristo. Se há algo que me move, se há algo que me tira da cama, se é algo que arranca os meus momentos de lazer e me deixa renunciar, tomar a minha cruz e seguir o meu mestre, é ter o prazer de levar uma pessoa aos pés de Jesus. Eu quero dizer para você, esse é o seu privilégio também. Esse é privilégio de todos os discípulos de Cristo Jesus, tomarem os seus amigos pela mão e falar: eis aqui o mestre, eis o mestre, sigam o mestre, conheçam a profundidade da sua sabedoria, conheçam a perfeição do seu amor, ouçam só as palavras que ele diz. Ele está falando de um reino eterno, inabalável, é para lá que nós iremos. Não é um reino temporal, não é um reino que nós vamos curtir com ouro, com joias, com glamour durante 60, 70, 80 anos, mas é um reino que os olhos não viram, que os ouvidos ainda não ouviram e que o coração do homem não é sequer capaz de esquadrinhar. É um reino onde por toda a eternidade não se ouvirá mais choro, não haverá mais lágrimas, mas é um reino que só Ele pode nos levar, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ouça a voz do Espírito Santo para você, meu querido. Introduza a sua casa ao Senhor Jesus Cristo, ao Mestre Jesus Cristo. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que há muitas pessoas que antes de serem discípulas de Jesus Cristo, são seguidoras de uma religião, assumiram um compromisso prévio, antes de Jesus, com uma instituição humana, e elas não vão levar essas pessoas a Jesus Cristo, mas elas vão levar essas pessoas então àquilo que elas conhecem, que é ao seu cristianismo, ou a sua religião. Então, a religião dos judeus antigos girava em torno do templo. Um judeu que se prezava, que fizesse um neófito, um prosélito, levaria então aquele prosélito ao templo em Jerusalém. Sabe, às vezes um espírita leva um amigo ao centro, às vezes um umbandista leva lá o seu companheiro ao terreiro, às vezes um católico leva alguém que ama lá para sua paróquia, às vezes um crente leva também um familiar ou alguém para quem ele está ali buscando apresentar Deus, leva a sua igreja. Eu quero dizer para você que alguém que teve um encontro com Jesus leva as pessoas que ama e todas as pessoas que conhece aos pés de Jesus, a terem um encontro com Jesus Cristo. Porque nós somos chamados a fazer discípulos, mas esses discípulos não podem ser feitos de qualquer maneira. Esses discípulos não podem ser feitos segundo a imagem e semelhança de outro ser humano, cuja imagem e semelhança foi borrada pelo advento do pecado, pela consequência da queda. Não, nós estamos sendo transformados por Jesus Cristo. Ele é o nosso líder, Ele é o nosso guia maior, e nós vamos apresentar às pessoas, naquilo em que nós seguimos a Jesus: siga-me também, mas não por causa de mim, siga por causa de Cristo. E as pessoas então vão assumir um compromisso com Jesus Cristo, sabe? O judaísmo, ele se vangloriava porque ele havia recebido a legislação mosaica que vinha diretamente do dedo de Deus. Você pode ler isso lá no livro de Êxodo. Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu dedo em uma placa de pedra, e os judeus se ufanavam disso, se orgulhavam.
Só que Jesus chega e diz para eles assim, Jesus repreende aqueles mais ciosos religiosos, que eram os fariseus e eram os escribas, os maiores conhecedores, né? Aqueles que do ponto de vista da aparência mais praticavam a religião nos seus menores detalhes, e Jesus os repreende dizendo assim: vocês cruzam mares, vocês vão a outras cidades buscando fazer prosélitos, mas quando vocês conseguem fazer um convertido, vocês conseguem transformar esse convertido em 2 vezes mais dignos do inferno do que vocês mesmos. Jesus nos repreende dessa forma. Por quê? Porque, queridos, nós precisamos levar as pessoas a Jesus e não ao templo, tá? Eu quero retomar aquela ideia. Muitas pessoas achavam que com o fechamento dos templos, a fé do povo de Deus se esfriaria. E eu não vejo isso. Eu vejo que se o fechamento do templo esfria a fé de alguém, é porque ele está revelando que a fé daquela pessoa estava deficitária no campo do relacionamento íntimo daquela pessoa com Deus, porque a igreja não está trancada. Os templos do Espírito Santo, aquilo que tornava gostosa a nossa ida ao templo, além de rever os amigos, nós vamos chegar lá, era a presença de Deus, era isso que dava sentido à nossa presença no templo, e a presença de Deus quer se manifestar onde a gente estiver. Grande parte das minhas maiores experiências no início da minha vida com Deus não foram dentro da igreja. Eu me converti dentro de uma faculdade, num acampamento que estava acontecendo em Uberlândia, e no ano de 2005, Deus me leva então a pregar a palavra de Deus na escola onde eu estudava, e ali eu vivi experiências que eu nunca tinha vivido dentro da igreja. Numa sala de aula, subindo no palanquinho do professor, abrindo uma Bíblia e fazendo um cultinho ali de 20 minutos, pregando a Bíblia, abrindo e falando que Deus amava aquelas pessoas. Algumas delas riam, outras se entregaram a Jesus, e eu nunca vou esquecer isso na vida. O poder de Deus é manifesto, não por conta do lugar físico, não por conta do endereço, mas por conta dos verdadeiros adoradores que invocam a presença dEle, e o poder dEle então se manifesta. Queridos, eu quero dizer para vocês que os judeus fizeram do templo o centro da religião deles. E se o templo fosse tão importante, certamente Jesus não assombraria os seus discípulos dizendo assim. Teve uma vez que Jesus estava sentado em frente ao templo, e era realmente uma construção magnífica, e Jesus estava sentado em frente ao templo com os seus discípulos, e os discípulos, que eram lá do interior, lá de Nazaré, lá da Galileia, de Cafarnaum, daquelas pequenas cidades de Betsaida, daquelas pequenas cidades no entorno do mar da Galileia, e quando eles chegam em Jerusalém e vê aquela construção que com certeza não havia nenhuma ali perto das cidades onde eles moravam, eles chegam para Jesus e falam: mestre, olha que grandes pedras, olha que beleza de construção. E Jesus olha bem para aquilo e fala assim: eu vou dizer para vocês que não ficará pedra sobre pedra. Vai chegar o tempo em que tudo isso vai ser destruído. Em outra passagem, Jesus está lá numa altercação com seus inimigos, e Jesus diz para eles assim: destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E João vai dizer assim, ele estava dizendo isso querendo dizer do seu corpo. O templo de Deus somos nós. O templo de Deus somos nós, O templo para os judeus era o centro da adoração deles. O templo para os judeus era o lugar onde eles sacrificavam os animais e com isso conquistavam o perdão de Deus. O templo era o centro, inclusive, da economia e da política. Era tão importante em Israel, que era o centro religioso, era o centro político e era o centro econômico da nação. Quando alguém chegava ali perto do templo, que tinha quase 500 anos, o templo de Salomão foi construído 1000 anos antes de Jesus ser encarnado.
E daí o Templo de Salomão foi destruído cerca de 500 anos antes, de 400 a 500 anos antes de Jesus ser encarnado. Zorobabel, junto com aquela turma lá, Esdras, Neemias, começam a restauração do templo. E esse templo, então, que já tinha 500 anos, já estava desgastado pelo curso do tempo e pelas guerras contra os inimigos, tinha acabado de ser restaurado, embelezado pelo grande Herodes, pelo rei Herodes o Grande. Ele passou ali pelo menos 40 anos embelezando aquele templo, né? E os judeus então se orgulhavam daquele templo. Quando alguém chegava ali perto do templo para oferecer os seus animais, havia uma moeda de circulação específica no templo, chamada shekel do templo. E então o que acontecia? As pessoas chegavam, por isso que você vê várias vezes na Bíblia a existência de cambistas e mercadores. Lembra que Jesus ficou bravo e derrubou a mesa deles todos? Por que havia cambistas e mercadores? Porque as pessoas chegavam com seus pertences e tinha que trocar o dinheiro delas pelo dinheiro que valia só no templo. E você acha que era barato? Você acha que o judeu ia cobrar barato? O judeu não perde uma, né? E desde aquele tempo não era muito diferente, não. E os animais também. Quem eram os mercadores? Mercadores de animais que seriam sacrificados lá no átrio, lá na esplanada do templo, lá no pátio. Então as pessoas tinham que deixar ali o seu dinheiro. O volume de transações comerciais que havia ali nas rebarbas do templo era muito grande, de maneira que a religião atrelada ao templo era pouco mais do que um movimento econômico. E as grandes autoridades do país dependiam daquele sistema de religião, né? Ali em torno do templo estava o sumo sacerdote. Ali do lado do sumo sacerdote estavam a casta de sacerdotes. Do lado deles estavam os escribas, os doutores da lei, né? Do lado do templo havia uma fortaleza romana também que ficava lá só para ficar de olho para ver se ia ter alguma sedição, alguma rebelião. E Deus chega para eles na voz profética de Isaías e fala assim: gente, quem que mandou vocês fazer tudo isso? Eles tinham um templo, o templo que eles tinham era maravilhoso, mas eles estavam fazendo tudo errado, e eles se descansavam, eles folgavam por conta da existência do templo. Isaías 700 anos atrás disse: gente, Deus falou, Deus está dizendo para vocês: eu abomino a reunião de vocês, eu tenho vontade de vomitar quando vocês se apresentam na minha presença, porque vocês se apresentam, vocês fazem os sacrifícios de lua nova, de Shabá, mas o coração de vocês é torto, e os meus olhos são como chamas de fogo. Não adianta, não há nada que vai passar oculto à presença de Deus. Eles tinham um templo, mas eles não tinham uma adoração em espírito e em verdade. Eles tinham uma religião totalmente organizada, eles eram praticantes assíduos de uma religião, e vou te falar, ficava muito bravo se alguém não cumprisse. Os heréticos ou blasfemadores eram punidos com severidade, tão ciosos, tão zelosos que eles eram por conta da religião que estava fulcrada no templo em Jerusalém, mas eles estavam completamente enganados. Então eu quero dizer para você, nós tínhamos um templo, Deus está nos ajudando a construir um novo templo, maior, mais bonito, né? O Michel também está nos ajudando a construir, outros irmãos têm nos ajudado a construir, e vai ser maravilhoso adorar lá. Só que é o seguinte, é possível que a nossa religião não seja adequada para Deus, e é isso que eu quero chamar a sua atenção agora, queridos. Sabe, o livro de Apocalipse diz que a nova Jerusalém, onde os filhos de Deus vão morar, lá não haverá templo. Olha que coisa interessante. Se o templo fosse tão essencial na nossa religião, provavelmente teria templo lá, né? Mas não é. O templo faz parte da nossa vida passageira aqui. Lá não haverá mais templo. Apocalipse 21, 22, João está olhando a nova Jerusalém, ele diz assim: eu não vi templo algum, porque
o Pai, o Criador e o seu Cordeiro são o próprio templo. Sabe, o templo era importante porque guardava a presença de Deus. O templo era dividido em 3 seções. A parte mais externa era o pátio, onde era o lugar maior, né, onde as pessoas ali se reuniam. O lugar sagrado, onde havia alguns itens sagrados, que era acessível apenas a algumas pessoas, aos sacerdotes que cuidavam ali do candelabro, do pão da proposição. E havia um cômodo menor chamado Recal, ou Santo dos Santos, que abrigava anteriormente a Arca da Aliança e dentro as tábuas e os varais que floriram de Arão, numa passagem específica lá do Antigo Testamento, confirmando o sacerdócio levítico. Mas o véu que separava o Santo dos Santos, onde imaginava-se que a presença de Deus habitava, quando Jesus morre na cruz, a Bíblia diz que ele é rasgado de alto a baixo, indicando o que, meu irmão? Que a presença de Deus agora não se limitaria àquele lugar, mas a presença de Deus seria derramada em Pentecostes, no coração de cada um dos crentes. E esses crentes agora poderiam levar do templo para suas casas a verdadeira presença de Deus. E é esse o movimento que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. O Espírito Santo que é derramado no templo, o Espírito Santo que é derramado sobre a nossa vida aqui e agora, ele quer encher a sua casa, ele quer encher o seu coração, ele quer acompanhar você lá na oficina, lá na loja, lá na escola, ele quer acompanhar você lá no fórum, lá no hospital, lá na onde você tiver que ir, nas praças, lá no consultório médico, lá na UTI, é onde o Espírito Santo de Deus vai acompanhar você. Então eu quero dizer para você, meus irmãos, vocês entenderam que uma pessoa, preste bem atenção nisso, uma pessoa ela pode frequentar a igreja a vida inteirinha. O Darcy frequenta a igreja há muitas décadas, é ou não é, Darcy? Você não pode falar que não, hein? O Darcy frequenta a igreja há muitas décadas. Glória a Deus, porque ele permanece firme na presença de Deus. E eu dou graças a Deus pela vida desse meu querido amigo. Ele frequenta a igreja. Quantas pessoas você já viu, né, meu querido? Frequenta a igreja há muito tempo, mas não nasceu de novo. Não entendeu ainda o movimento que Deus quer fazer, a transformação que Deus quer fazer, lá no nível da alma, renovando a nossa maneira de enxergar as coisas, de lidar com a vida, não mais da perspectiva da nossa força, mas agora da perspectiva do Espírito de Deus que em nós habita. E aí nós vivemos não mais com fundamento na nossa inteligência, ou no nosso sobrenome, ou na nossa conta bancária, mas nós vivemos sob o influxo da ação do Espírito Santo de Deus. Então são duas religiões diferentes. Frequentar a igreja é uma coisa, ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. E o gostoso da igreja é ser cheia do Espírito Santo. E a religião que vai se tornar prazerosa é a religião que oferece para você liberdade para o Espírito Santo de Deus soprar na sua vida. Então eu quero dizer para você que a igreja como pedra é parte da nossa espiritualidade. Sabe, eu não quero desprezar aqui a importância da igreja, e eu vou deixar isso mais claro a partir de agora, mas eu quero que você compreenda que a igreja é parte da nossa espiritualidade. Isso significa que se toda a sua espiritualidade depende da igreja, do domingo à noite, algo está errado. Algo está errado, não se engane, não se engane. Mas convoque a presença de Deus diariamente aí onde você está. A igreja como pedra é parte da nossa espiritualidade e não o todo. O todo é Deus. O caminho é Jesus Cristo e a essência é o Espírito. A igreja como pedra é importante como um lugar de comunhão. E eu quero dizer para você que nessa pandemia nós somos chamados a viver os mesmos princípios antigos,
mas de forma agora recapitulada, repaginada, de forma agora diferente, inovadora. É por isso que nós estamos fazendo essa live aqui, não é isso? E como então viver os mesmos princípios antigos, mas de maneira diferente, de maneira atualizada? Aí nós temos que entender a essência, meus irmãos, a essência. E nós temos que voltar à essência da adoração. Sabe? O templo é importante, mas não é a essência. Vamos extrair a essência então da igreja e do templo. Quando eu estou falando de igreja, eu estou falando das pedras, tá? Qual é a essência? O que é que nós fazíamos de melhor lá no templo? 3 coisas. Nós adoramos na igreja. Sim ou não? Lugar precípio, lugar maravilhoso de adoração, né? Darcio bate a mão no teclado aí, a Ellen canta, depois vem os meninos tocando, as outras meninas cantando, e a gente adora a Deus quando a gente abre o nosso coração, para que a palavra de Deus nos envolva, molde a nossa vida. Adoração. Segundo lugar, nós mantemos comunhão com os nossos irmãos, e isso é maravilhoso. Não é maravilhoso a gente estar na presença das pessoas que nós amamos? Isso é maravilhoso. E em terceiro lugar, nós servimos ao nosso próximo. Da mesma maneira que o Senhor Jesus nos serviu e continua nos servindo, nós também somos chamados a servir o nosso próximo. Então presta atenção, essa é a essência da igreja. E agora nós vamos viver nessa pandemia, vai sobreviver na fé quem entendeu isso. Quem entendeu a essência do nosso chamado, quem vive pessoalmente com Jesus, porque esse pode até ir para Marte, ele vai continuar sendo adorador, porque Deus o chama para adorar até debaixo d'água. Então vamos lá, o que nós fazemos de melhor no templo? Nós adoramos, nós mantemos comunhão e nós servimos. Como é que nós podemos fazer isso agora, no meio do olho do furacão dessa crise sanitária? Com esse monte de coronavírus, né? Querendo pegar a gente aí. Como é que a gente faz isso? Primeiro lugar, se o templo a gente adora, se no templo a gente adora, e se a essência é a adoração, eu quero te falar o seguinte: o que determina a adoração? O endereço de onde você está, ou se você é um adorador? Gente, isso me parece tão claro quanto essas 2 lâmpadas que é meio-dia aqui, que fica fazendo luz aqui na gente, né? É lógico. O que determina a adoração? Não é o lugar onde você está. Jesus, ele atraiu a indignação dos fariseus, porque ele frequentava lugares de má fama. Sabia disso? Os fariseus ficavam loucos da vida porque Jesus participava de festa com publicanos. Porque tinha prostituta que chegava nos pés de Jesus e passava os cabelos dela, e os fariseus ficavam loucos, falavam: se esse homem fosse profeta, se esse homem fosse verdadeiramente de Deus, ele não permitiria que isso acontecesse. E Jesus, olhando para ele, falou assim: gente, vocês não entenderam nada. O que determina a adoração é o coração do adorador, não é o endereço. Sabe, eu não estou falando para você frequentar prostíbulos, eu não estou falando. Mas eu estou falando que até mesmo dentro de um prostíbulo, se você estiver ali cheio do Espírito Santo e frequentando aquele lugar para adorar a Deus, você vai ser um instrumento de Deus. Eu estava na faculdade, na EJUR, onde eu conheci a minha esposa, né? E a EJUR tinha convênio com uma associação de profissionais do sexo em Ribeirão Preto. E não tinha só prostitutas, tinha transgêneros. Isso há 2003, há 17 anos atrás. Hoje já está mais normal, você imagina aquele tempo. E a gente prestava assessoria jurídica, sem problemas. Eu estava ali para adorar a Deus, para servir o próximo, e não para alimentar a carne, né? Para viver de carnalidades. Eu quero dizer para você que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade, independente do lugar. Essa não é a lição que Jesus dá para a mulher samaritana? João capítulo 4, quando a mulher samaritana que está conversando com Jesus ali ao redor do poço de Jacó, entende que ele é o Messias, ela fala assim: mas escuta, ela está em Samaria,
Os judeus falam que vai ter que adorar a Deus, que o Messias vai voltar e nós vamos ter que adorar a Deus lá no monte em Jerusalém, onde ficava o templo. Mas os meus parentes aqui de Samaria falam que nós vamos adorar a Deus aqui em Samaria, onde eles haviam erguido outros altares. E Jesus responde para ela com clareza solar, dizendo: minha amiga, chegará o tempo, e digo para você que ele já chegou, que nós não vamos adorar, não é nem em Jerusalém e nem nesse monte aqui, porque o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Nós temos que adorar a Deus onde nós estivermos. E se você foi chamado nessa pandemia ao isolamento social, a ficar mais em casa, eu quero apresentar para você o lugar mais maravilhoso do mundo para se adorar a Deus: lá no seu quarto de dormir, lá na sua cozinha, lá na sua sala, lá na entrada da sua casa, no corredor que leva para a sua casa, lá no fundo daquele imóvel. Amém? Faça isso. Viva o princípio, viva a essência. Essa pandemia nos dá essa oportunidade. Amém? Então, segundo lugar, a essência é a comunhão com o corpo de Cristo. Sabe, e aqui eu quero dizer para você que nessa pandemia, viva a comunhão com o corpo de Cristo da melhor maneira que você pode viver. É evidente que nós não vamos poder mais abraçar os nossos irmãos, como eu gostaria de abraçar aqui o Darcio, né? Dar um abraço bem forte, né? Se eu fosse mais forte, jogar ele para o alto. Não vou conseguir fazer isso, né? Nem vou falar que ele está acima do peso, porque ele não está, mas não vou conseguir porque eu não consigo, né? Mas queria fazer isso, mas não posso. Agora não é hora de fazer isso. Quando acabar a pandemia, nós vamos poder fazer isso, mas agora não é hora. Então, como que eu posso manter comunhão com os meus irmãos? Cara, o telefone não existe só para mandar mensagem. Se você tem mais de 10 anos, como eu, você se lembra de um tempo em que nós usávamos o telefone para ligar para as pessoas. Hoje o que menos usa o telefone é para pegar e ligar e falar com alguém. Mas o telefone ainda existe para isso, sabia? Então as pessoas que são de dentro da sua casa, aquelas pessoas que você tem intimidade o suficiente, né? Que não vai ter para onde você correr mesmo, né? Que elas não estão lá em isolamento porque já estão com suspeita ou já contraíram o vírus. Beija e abraça. Beija e abraça como há muito tempo você não faz. As pessoas de dentro da sua casa, mantenha comunhão com elas. Dê a elas o toque físico necessário para mostrar que elas são dignas do seu carinho, da sua atenção. As pessoas de dentro da sua casa, faça isso. Faça isso agora se tem alguém do seu lado. Se não tiver alguém do seu lado aí e as pessoas estão fora da sua casa, seja criativo. A essência não é a comunhão? Como que eu posso manter comunhão com uma pessoa que está longe? No começo da pandemia, a nossa igreja soltou uma campanha que se chama Alô a Paz. A gente ligava para as pessoas, todos os dias nós, como membros da igreja, nos comprometemos a ligar para pelo menos uma pessoa, de dentro ou de fora da igreja, com 3 objetivos: ligar e perguntar como é que ela está. Não é para arrancar dinheiro, não é para extorquir, não é para nada. Ligar e perguntar como é que ela está, para que, principalmente para os idosos ou para aquelas pessoas que estão vivendo ali um maior distanciamento, né, são mais forçadas ao distanciamento social, ligue e pergunta como ela está. Alô, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida. Eu quero dizer que eu estava aqui orando e pensei em você e quero saber como é que você está. Está tudo bem? Aí pergunta para ela se tem alguma coisa que você pode fazer nessa pandemia por ela. Você não vai poder visitar, você não vai poder entrar com o pé da rua lá na casa dela, mas talvez você possa fazer outra coisa. Talvez você possa levar um bolo para ela, né? Nessa pandemia, minha esposa, muito amada, recebeu um tanto de presente que vocês não imaginam, né? E como ela ficava feliz, como eu ficava feliz, e ela também deu vários outros presentes, e nós todos ficávamos felizes. É o que dá para fazer. É o que dá para fazer. Mas nós estamos então vivendo o princípio. E qual é o princípio? Manter comunhão com os irmãos. Porque se nós não mantivermos a comunhão com os irmãos, também a gente sabe que isso não é sustentável a longo prazo, tá? E o terceiro princípio é a essência do templo, é o serviço. Como igreja nós não nos ajuntávamos para servir.
Sabe, eu tenho um sonho, como missionário designado para cuidar da nossa congregação metodista em Matão. Eu tenho um sonho de fazer da nossa comunidade de fé uma referência de uma referência de amor cristão verdadeiro, de um genuíno amor cristão, algo que como comunidade nós poderemos servir a cidade. Algumas coisas nós temos feito, mesmo nesse período de pandemia, servindo os irmãos de dentro da igreja, servindo os irmãos de fora da igreja, porque nós não servimos porque são de dentro da igreja, nós servimos porque precisa. O princípio é diferente. Nós servimos a qualquer pessoa que precisa, na medida das nossas possibilidades. E é essa igreja que nós podemos manter. No dia em que saiu a primeira contaminação de Covid, na tribo indígena, lá do Mato Grosso do Sul, de Itapeporã, a nossa igreja, através de uma irmã aqui da nossa igreja, doou 1.000 máscaras para aquela comunidade indígena, que tem 30 mil pessoas. E o pastor de lá mandou um vídeo, porque a igreja, várias cidades estavam levantando essas máscaras, e ele mandou um vídeo para nós agradecendo muito, porque exatamente no dia em que eu fui no correio postar aquelas máscaras, tinha dado o primeiro exame positivo lá, e aquelas máscaras serviram. Nós servimos lá, servimos a irmãos daqui, a moradores de rua de Matão, a pessoas que precisavam de cesta básica. Nós servimos com aquilo que Deus tem nos dado. Então nessa pandemia nós vamos continuar servindo, da melhor maneira possível nós vamos continuar servindo. Amém, queridos? E é assim então que eu quero fazer com que você compreenda que o templo não é tudo. O templo é uma parte importante, mas eu quero chamar você a fazer aquilo que nós fazíamos no templo. Eu quero que você faça a partir da sua casa. Uma espiritualidade sadia, uma fé madura vai levar você a isso, vai levar a transformar a sua casa na sua igreja. E em breve nós estaremos de volta na nossa igreja, na Avenida Araraquara. E se o vírus não deixar na Avenida Araraquara, nós vamos direto para Rui Barbosa, onde nós estamos terminando de construir a nossa sede. Amém? O Dwight Limamood tem uma frase muito legal, que ele diz assim: se Cristo estiver em sua casa, os vizinhos logo perceberão. E eu quero encerrar com esse pensamento: se Cristo estiver em sua casa, os vizinhos logo perceberão. Sabe, eu estou falando aqui, eu quero que você tenha uma fé equilibrada, que não dependa exclusivamente da igreja, mas também que não dependa exclusivamente de si mesmo. Eu quero ensinar você que a nossa fé ela tem duas pernas: a nossa matriz individual, o nosso relacionamento pessoal com Deus, e uma matriz que é corporativa. Nós somos o corpo de Cristo na terra, e como corpo de Cristo, aquilo que dói no meu irmão Darcio, dói em mim. A alegria dele é minha alegria, e assim nós vamos seguir juntos. Então eu quero dizer para você que a fé que você deve exercer na sua casa é uma fé individual, mas ela não é individualista, ela não é egoística, mas é uma fé que vai apontar a luz, a direção aos seus vizinhos, aos seus familiares, aos seus irmãos na fé. Você vai sustentar os seus irmãos e vai ser sustentado por eles na fé. Amém? Eu quero dizer para você que eu não ignoro a importância de nós nos reunirmos na igreja. É extremamente importante, é fundamental. Eu não estou dando um alvará aqui para você participar de cultos somente pela internet. Quando voltar à nossa comunidade, eu espero que você esteja lá, porque eu sei que lá você vai ser fortalecido. Eu tenho vivido com Deus diariamente, eu tenho sentado e tenho ouvido a voz de Deus lá na minha casa, isso é maravilhoso. Mas eu disse para você também que quantos cultos eu não fui lá domingo e recebi uma presença de Deus que encheu a minha vida de gozo. E eu quero que isso seja também na sua vida.
Eu quero que você adore a Deus aos domingos conosco, e quero que você adore a Deus também nos dias de semana com a sua família e consigo mesmo aí na sua casa. Amém? Porque quando nós temos esse compromisso com Cristo, nós levamos outras pessoas a Cristo, e essas pessoas são libertas das suas mazelas. Então faça da sua casa a sua igreja. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que a sua casa seja templo e morada do Espírito Santo de Deus, que a glória de Deus, que a Shekinah do Senhor inunde aí a sua casa, onde você está. Deixa eu te falar, você está com problema no casamento, você está com problema com seu filho, e você achava que não dava mais. Eu quero te dizer que dá. Deus é maior do que tudo isso, e Deus quer reconfigurar a história da sua vida. Deus quer reconstruir a sua casa. A família é plano de Deus, e a casa nossa era para ser o nosso lugar de descanso. A nossa casa era para ser a nossa fonte de reabastecimento das nossas energias, e foi Deus que fez isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Foi Deus que fez as coisas assim, de maneira que se você aprumar a sua casa de acordo com os princípios do reino de Deus, Ele vai voltar a fazer da sua casa um pedacinho do reino dos céus. E sabe o que vai acontecer? Quando voltarem os nossos cultos lá na igreja, você vai marchando para a igreja para agradecê-lo por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele nos tem feito. Amém? Siga o Mestre e faça da sua casa a sua igreja. Glória a Deus. Vamos continuar adorando a Deus então com um cântico? Você é nosso convidado aí, ó. Se essa palavra falou com você de alguma forma, feche seus olhos, busque o Senhor. Enquanto isso, a Ellen vai vir aqui adorar a Deus com esse cântico. Feche seus olhos e receba essa canção no seu coração. Chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez.
a nossa vida totalmente a Ti, Pai. Amém, Jesus. Amém, turma. Quer encher a sua casa aí com a presença de Deus, de adoração? Amém. Queridos, eu quero passar agora para o nosso momento de intercessão. Quero convidar você aí a se humilhar na presença do Pai. Nós vamos orar pela nossa nação. Nós vamos orar para que o Senhor Deus dê sabedoria aos nossos líderes. Nós vamos orar abençoando os pastores, as igrejas da nossa nação, para que sejam fiéis e deem bons testemunhos. E nós vamos orar também. Eu quero orar agradecendo aqui o Sidney, a Sandra, o meu irmão Matonense, o Darcy, minha irmã Ellen e o meu sobrinho Giovanni. Ô Giovanni, você me deu um golpe, hein? Que você ficou de mandar o recado na igreja lá, depois perguntou o que tem que escrever, viu? Tá bom, depois eu acerto com você isso. Giovanni sabe bem o que está acontecendo. Maravilha. Queridos, e eu quero orar também por alguns pedidos de oração que chegaram, né? Você fique muito à vontade. No domingo que vem, não consigo pegar os novos, mas no domingo que vem, você fique à vontade também para mandar os seus pedidos de oração. Nós vamos orar pela dona Zenaide, a tia do Darcy e da Ellen. Ela agradece as orações em favor do Dorival e pede que continuemos orando pela sua saúde. Está melhorando, graças a Deus. Dorival é nosso irmão também, nosso amigão. Ô Dorival, não sei se você está assistindo aí, a Rita, mas dona Zenaide, quero dizer que é um prazer, viu, ter vocês aqui conosco, o Darcy e a Ellen, sempre nos falam de vocês. E passando aí essa loucura dessa pandemia, nós vamos junto. E se o Dorival fizer aquelas pizzas, aquele cachorro quente, então aí acabou de acabar, né? Estou esperando, tá bom? Mas nós vamos continuar orando, temos orado por ele, vai ser maravilhoso. Nós vamos orar pela família querida da dona Alba, do senhor Luiz, os nossos queridos amigos. Marcelão está trabalhando firme aí até altas horas da madrugada, eu estou sabendo, que bênção, né? Os nossos irmãos lá do sul de Florianópolis, que são da família, que Deus abençoe muito. Nós vamos estar orando por vocês também. Nós vamos orar pelo Cido. O Cido é compadre do meu pai, temos orado também. É da família, ele está com o coronavírus, e nós vamos orar também junto com o Dorival para que o Senhor dê graça para eles, dê força, converta os corações e restaure ali a saúde deles. Nós vamos orar também, a Ellen pede oração pela irmã Nayara, a Nayara Ingrid, que está grávida, é isso? Ei, Nayara está grávida, parabéns, Nayara. Nós vamos orar também para que o Senhor a livre de todo vírus, te dê paz, dê muita segurança aí nessa gravidez. Vou emendar uns pedidos aqui de outras grávidas, pode? Agora, conheço a Lara, minha esposa está grávida, e nós conhecemos agora, quando você anda na rua parece que só tem grávida, né? As grávidas aparecem, se bem que a gente não anda na rua mais, mas quando você vê na televisão qualquer coisa, a grávida, né? Fica linda, maravilhosa com aquela barriga. Então nós vamos orar então. Vou orar aqui pela Nayara, vou orar pela Lara e vou orar pela Carol, a nossa querida amiga também que está gestante, do Vitório. Vamos orar pela Heloísa Lopes, ela está agradecendo pela oração que ela voltou ao trabalho depois de 5 meses afastada. Heloísa, que bênção! Pode saber que nós nos alegramos com você e que o Espírito de Deus também te dê aí no seu novo trabalho ou no seu antigo trabalho, né? Momentos de alegria, de paz, que não falte o pão de cada dia na sua casa, que a bênção de Deus seja estabelecida aí onde você está, tá bom? Nós vamos orar pela saúde física e psicológica da mãe da Rita, né? A mãe da Rita é a dona Zenaide, ou não? É outra? Essa é outra Rita. Hã? Essa é outra Rita. Ah, tá. Então pela mãe de outra Rita. Então desfaz que eu misturei as bolas. Mas vamos orar pela saúde física e psicológica pela mãe da Rita. Vamos orar sim, né? Sem falta. Nós vamos orar também pelo Sandro. Sandro, nosso irmãozão lá de Ribeirão Preto, pede oração pela saúde dele. Outra Rita. Amém. Amém, queridos? Que benção. Isso aqui é minha esposa que... Estou sabendo que a Elisa ajudou minha esposa, que benção, viu?
time unido, né? Dá tudo certo. Amém, queridos? Vamos orar então, tá? Nós estamos na presença de Deus, né? Estamos aqui com a internet e nós não temos pressa de sair da presença de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Pai, por esse momento de culto, de adoração que o Senhor nos concede. Rogamos para que o Senhor encha as nossas casas com a tua presença, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor seja escudo e fortaleza, Pai, para aqueles que te buscam, porque essa é a tua promessa e nós sabemos que o Senhor zela pelo cumprimento de cada uma das tuas promessas. Obrigado pela nossa nação, Senhor, obrigado pelo Brasil. Nós oramos, vem com teu sangue, Senhor Jesus, e livra a nossa nação de todo percalço, de todo mal, de todo ladrão, de tudo aquilo que não vem do Senhor, de todo corrupto, de toda violência. Em nome de Jesus, dá sabedoria, Pai, aos nossos líderes, Pai, aqueles que têm as canetas aí na mão para vincular a vida de tantas pessoas. Então abençoa, Pai, o presidente, os governadores, os prefeitos, os vereadores. Abençoa, Pai, as eleições que estão chegando. Nós imploramos, conduz todas as coisas e que vençam os melhores, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê, ó Pai, retidão, justiça, compromisso com a verdade, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a economia da nossa nação, que o Senhor defenda os postos de trabalho, que o Senhor defenda as empresas, os colaboradores, os empreendedores, em nome de Jesus. Sopra o teu fôlego de vida, dá, Pai, a prosperidade na alma, Senhor, para que o Brasil viva um avivamento que ele nunca viveu ainda, Senhor. Levanta no nosso país uma igreja que seja forte, em nome de Jesus, que seja profética, que seja, Pai, compromissada com o teu evangelho. Levanta, Pai, pastores segundo o teu coração, profetas que não temam, Pai, ó Deus, cara feia, que não temam, Senhor meu Deus, os homens, as posições, mas, ó Pai, que entregaram a Ti, ó Deus, toda a sua vida, o seu futuro, o seu passado, tudo que temos, tudo que somos é do Senhor. Abençoa, Pai, o nosso povo, abençoa as nossas famílias, abençoa, Pai, os casamentos. Livra-nos, Senhor meu Deus, de toda sensualidade. O brasileiro é conhecido internacionalmente, Pai, por conta de carnaval. O carnaval não é o problema é aquela apelação ao sexo banalizado. Deus, em nome de Jesus, perdoa o nosso povo, ensina o nosso povo, Pai, o valor da castidade, da santidade, ó Pai, as bênçãos, ó Deus, de que o marido pode, ó Deus, ter o corpo da mulher e a mulher o corpo do marido. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, abençoa, Senhor, a nossa nação, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, faz cair por terra todo vírus. Abençoa aqueles que estão estudando atrás, ó Pai, de uma vacina, de um remédio, em nome de Jesus, ó Pai. Até quando, Pai, o país e a nossa geração vão ter que sofrer, ó Pai, as durezas desse vírus? Deus, em nome de Jesus nós clamamos. Pai, nós agradecemos aqui junto com a dona Zenaide, Deus, o que o Senhor tem feito na vida do Dorival, e nós clamamos, continua abençoando esse teu servo. Visita ele agora onde ele está, Senhor meu Deus. Vem com o teu toque de cura, Pai. Eu abençoo a vida do Dorival, eu abençoo a vida do meu tio Cido, Senhor. Tem misericórdia, livra, Pai, de toda complicação. Nós imploramos, Espírito Santo de Deus, traz o teu toque. Nós repreendemos todo o mal, nós cremos, ó Pai, que Tu és o Deus da vida, que o Senhor não encontra limites, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que agindo o Senhor ninguém pode impedir. Então nós imploramos ao Senhor, Pai, abençoa a vida do Dorival, abençoa, Pai, a vida do Cido, abençoa, Pai, a mãe da Rita, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa a sua saúde física, sua saúde emocional, sua saúde psicológica,
toca, Senhor meu Deus, liberta, Senhor meu Deus, faz a tua obra, enche ela com a tua paz, com a tua alegria, Pai, que só tem quem já conhece a Jesus. Abençoa, Espírito Santo, abençoa, Pai, a família da Dona Alba, do Senhor Luiz, família amada, Senhor meu Deus, abençoa onde quer que eles estejam, abençoa os filhos, abençoa os netos, e da mesma maneira abençoa a família do Sandro, nosso querido amigo, a esposa, os filhos. Não sei se o Sandro já tem neto, mas Senhor, abençoa, Pai, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, não deixe eles se desviarem, Pai, em nome de Jesus, sustenta a vida deles, aleluias. Abençoa, Pai, as nossas gestantes, Senhor meu Deus, a Nayara, a Ingrid, a Lara, abençoa a Carol, abençoa a Paula, Senhor, abençoa quem mais, ó Deus, estiver gestante, Pai, em nome de Jesus. Nós consagramos as criancinhas que elas têm levado no ventre ao Senhor, e nós imploramos ao Senhor que Tu sejas escudo e fortaleza contra todo vírus, contra toda enfermidade, Pai, em nome de Jesus. Nós consagramos esses pequeninos ao Senhor, que eles sejam grandes homens e mulheres do Senhor, que eles logo reconheçam o propósito que Tu tens para eles, Papai, e que também eles estejam em breve aqui no nosso lugar, pregando a Tua palavra, vivendo a Tua vontade, sendo luz do mundo, sendo sal da terra. Oh Pai, como nós ansiamos por ver o Teu nome engrandecido, Pai, nessa geração que está chegando, Senhor. Então faz a Tua obra, Pai, porque agindo o Senhor ninguém pode impedir. Abençoa, Pai, o trabalho da Heloísa, Senhor. Obrigado, Deus, porque ela voltou ali ao trabalho, e nós oramos, defende ali o trabalho dela, defende o pão de cada dia, Pai, da Heloísa e de tantos outros trabalhadores, meu Deus. Faz a Tua obra por completo na vida da Heloísa, Pai. Eu conversei com o Wagner hoje à tarde, abençoa, Senhor meu Deus, ali a obra da mão dele, o coração dele, a família dele, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, escreve a Tua história, em nome de Jesus, Pai. Obrigado porque o Senhor afastou até agora aquela nuvem de gafanhotos da nossa nação, Senhor. Obrigado, abençoa, Pai, os nossos campos, abençoa as nossas indústrias, abençoa, Pai, os nossos postos de serviço, o nosso comércio, Deus, abençoa a nossa cidade. Nós oramos pelo nosso hospital, Senhor, Fernando Malzone, nós abençoamos os nossos médicos, as nossas enfermeiras, enfermeiros, as equipes de atendimento, cada pessoa que está fazendo uso ali da UTI, daqueles leitos, Senhor, em nome de Jesus, entra com a Tua presença sobre aquele lugar, abençoa cada servidor, cada paciente, Deus, em nome de Jesus, coloca trancas nas quatro faces da nossa cidade, Pai, impedindo, ó Deus, a vinda desses gafanhotos, desses vírus. Em nome de Jesus nós clamamos, Pai, salva-nos, livra-nos. Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és a razão da nossa esperança, Pai. Obrigado, Senhor meu Deus, obrigado, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém, queridos? Eu, se Deus quiser, não esqueci de ninguém hoje. Se isso aconteceu, foi o primeiro culto, né? Mas ao vivo é ao vivo. E eu quero dizer para você que, se você por algum motivo não compartilhou conosco, eu quero dizer para você que a minha oração, ela não é mais significativa para Deus do que a sua oração. Então aproveite esse momento, encerrando esse culto, dobre os joelhos aí onde você está. Se tiver mais alguém na sua casa, começa agora a invocar a presença de Deus sobre a sua casa, a invocar o renovo de Deus sobre a sua casa. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero dar 2 recadinhos rápidos aqui para nós encerrarmos o nosso culto. Amém? O primeiro deles é sobre as nossas células virtuais. Sidney vai jogar na tela aí o recadinho da nossa célula virtual, né? Nós elaboramos uma agenda específica para esse momento de pandemia. Então nós estamos tendo encontros virtuais através de pequenos grupos, de segunda a sexta-feira,
o Darcio, a Ellen e o Michel, às vezes, né, tem ajudado ali no grupo de terça-feira. O grupo de terça-feira tem sido uma bênção. Semana passada esteve aqui conosco o André com a Jennifer, estão ajudando ali também na coordenação de um grupo de quinta-feira. A dona Eusélia já veio aqui, está na coordenação de um grupo de quarta. O Bruno também já veio aqui, está na coordenação de outro grupo de quinta-feira. Nós fazemos as nossas reuniões através do Zoom e através do Facebook. E eu quero dizer para você que não participa, você é nosso convidado. Tá? É das 8 às 9, 20 a 21 horas, de segunda a sexta-feira, você é nosso convidado a participar. Ali você vai ter mais uma oportunidade de receber um bocado da palavra de Deus para alimentar a sua alma. Amém? Você é nosso convidado. E o segundo recado que eu quero dar para vocês é o do treinamento missionário, que vai acontecer no CIEMAL. Se ele está jogando aí na tela aí para vocês verem, né? Treinamento missionário. Arde no seu peito o desejo de ser um missionário? Você quer aprender algo mais sobre essa missão, fazer missão transcultural? Deus, a pandemia, né? Deus, através da pandemia, nos deu uma oportunidade sensacional, porque até o ano passado esse treinamento missionário era feito somente de maneira presencial lá no Panamá. Eu tive a oportunidade de fazer um treinamento lá, deve estar fazendo uns 4 anos, posso dizer para você que é maravilhoso, e é cada vez melhor. E esse ano vai ser por internet. Isso quer dizer o seguinte, você não precisa pagar o aéreo, e também caiu muito o valor da inscrição. $50 é o valor da inscrição. O Felipe, que é um missionário nosso amigo aqui da igreja metodista da Quinta Região, disse que se houver alguém entre nós interessado, ele consegue uma bolsa de 50% de desconto, são $25. Haverá pessoas ali ministrando palestras do mundo inteiro, América do Sul, América do Norte, Europa, África e Ásia. Eu não sei se vai ser da Oceania, acho que não. Então é quase do mundo inteiro, é quase do mundo inteiro de verdade. E é gente boa, que vai poder aí encher o seu coração de uma perspectiva daquilo que Deus está fazendo nos 4 cantos desse globo. Participe conosco, tá? Maiores informações você pode obter nas nossas redes sociais, comigo também, com os nossos irmãos. Viu? Amém, meus queridos? Que bênção ter você aqui conosco. No domingo que vem, então, às 19 horas, nós estaremos aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Recebi um recado aí dizendo que gostaram muito da participação de vocês aqui, para vocês voltarem outras vezes, tá bom? Viu? Eles não são uma gracinha? Meu amigo Darcio, minha amiga Ellen, que bênção que eles estão aqui, né? E eu quero encerrar esse culto então, impetrando a bênção sobre a sua vida. Sidney e Sandra, não esqueci de vocês não, viu? Que Deus abençoe muito, encha a vida, o coração de vocês, a família de vocês, reconstrua aquilo que deve ser reconstruído. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa. Que a doce, consoladora comunhão com o Espírito Santo de Deus envolva você, leve você a um relacionamento pessoal com Cristo Jesus. O mesmo Cristo Jesus que veio, se fez homem no nosso meio e derramou o seu precioso sangue lá na cruz, para que eu e você tivéssemos liberdade hoje e até a hora dele voltar para nos buscar, de adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Eu rogo a Ele, ao nosso Senhor Jesus Cristo, para fazer de você um verdadeiro adorador, para te dar força e direção, para você levar a sua casa aos pés do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Sejam abençoados e até, se a gente não se ver antes, domingo que vem. Muito obrigado. Fiquem com Deus.